Meu relacionamento com uma mulher de 16 anos mais velha quando eu tinha 28 e o que aprendi com isso. Bem-vindo ao Falador. Sempre um relato impactante. Mas antes, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas que gostam de histórias impactantes. Vamos ao relato. História da minha relação com uma mulher 16 anos mais velha e o que aprendi com o seu final. Em primeiro lugar, desculpe pelo meu inglês, pois não sou um falante nativo, portanto, quaisquer expressões que pareçam ser devido à minha falta de vocabulário, bem como erros de ortografia. Escrevi, no meu outro post, a história de algo que aconteceu com uma amiga minha. E agora é hora de contar toda a minha história pessoal. Para que todos vocês entendam minhas reações, tenho que voltar no tempo. Eu era um bebê atrasado. Minha mãe tinha 39 anos e meu pai 40 quando nasci. Logo depois meu pai foi diagnosticado com uma doença profissional, a silicose. Quando eu tinha cerca de 4 anos, ele teve que parar de trabalhar e passei minha infância vendo meu pai passar de um homem gigante a uma mera sombra de si mesmo. Aos 12 anos tive meu pai em parada cardíaca, em meus ferimentos, enquanto batia em seu peito para mantê-lo respirando até que chegasse o socorro médico. Ele acabou morrendo da doença quando eu tinha 20 anos, mas passei toda a minha vida vendo a pessoa que eu mais amava neste mundo decair até a morte. Acrescente a isso o fato de que morávamos em uma área muito isolada e basicamente cresci quase sozinho em uma casa repleta de livros. Li coisas como Chariots of the Gods quando tinha 8 anos e aos 10 já estava lendo coisas como Guerra e Paz e racionalizando meus sentimentos todos os dias. Então, é justo dizer que isso provavelmente moldou minha personalidade e me deu uma forte sensação de que nada na vida é permanente. Não tenho vergonha de dizer que, embora a morte do meu pai tenha sido um dos momentos mais dolorosos da minha vida, também trouxe uma sensação de alívio. Seu sofrimento parou. Sempre pareci mais velho do que era, ironicamente, hoje em dia é exatamente o contrário, pareço muito mais jovem do que sou ou sinto, então tive muitos encontros, geralmente com garotas um pouco mais velhas que eu, mas eu nunca quis realmente uma namorada ou qualquer outro tipo de relacionamento, exceto amizades. Mas, não muito depois da morte do meu pai, comecei a namorar uma garota maravilhosa. Ainda somos amigos até hoje. Os primeiros 2 anos de nosso relacionamento foram incríveis, mas ela foi estudar em uma cidade a cerca de 200 milhas de distância e entramos em uma fase em que só nos veríamos a cada 2 semanas. Ela acabou se isolando lá dentro e, ao final do curso, teve uma depressão crônica. Ela não reconheceu e recusou o tratamento e, mesmo tendo voltado definitivamente, nossa relação nunca mais foi saudável, tornou-se mais uma codependência, comigo e sua família tentando de tudo em vão e sua condição piorando cada vez mais. Para piorar, perdi meu emprego por problemas de saúde. Eu mesmo acabei entrando em depressão, minha autoestima, que não estava muito alta, despencou ainda mais, ganhei cerca de 50 quilos e geralmente parecia um sem-teto. Eu me senti preso e com medo do que ela faria se eu terminasse com ela. Mas um dia, ainda não sei porquê, algo clicou dentro de mim. Terminei as coisas com ela e isso a levou a procurar tratamento médico, finalmente, e a vida seguiu para nós dois. Então, nessa época eu arrumei um novo emprego, estava tentando me reencontrar e não estava procurando nada no departamento de relacionamento, pois me sentia uma mercadoria danificada. H era uma mulher deslumbrante e sofisticada que trabalhava no mesmo departamento que eu. Ela era divorciada, mas morava com um cara muito rico e bem-sucedido. Ela estava sempre falando sobre as festas do Jet Set que frequentava, não para se vangloriar, mas porque todos os outros colegas, todas mulheres, eu era o único homem naquele andar, sempre queriam saber. E ela era linda e completamente fora do meu alcance, uma headbanger acima do peso de 28 anos, tocando música para outras pessoas em bares nos fins de semana apenas para obter um pouco mais de renda. Nós nos tornamos amigos improváveis. Eu era o único cara que realmente entendia de computadores e ela me perguntou se eu poderia ajudar ela e seu marido a criar um logotipo para um novo negócio que eles estavam tentando lançar. Eu concordei em fazer isso e começamos a passar um tempo juntos, indo até na casa dela para resolver problemas de internet e outros problemas no PC pessoal. Como trabalhávamos no mesmo lugar, almoçávamos juntos com frequência e nossa amizade foi crescendo. E comecei a me sentir cada vez mais atraído por ela e comecei a perceber que ela sentia o mesmo. Mas eu nem queria pensar nisso. Ela estava com alguém, eu conhecia o cara. Mas o sentimento estava lá. Ela tinha 2 filhas. A mais velha morava com o pai, então nunca a vi muito, mas a caçula morava com ela, era adolescente na época e realmente gostou de mim. Talvez porque eu a tratei mais como adulta do que como criança.
Minha amizade com H continuou a crescer e, cerca de 6 meses depois de tudo isso, ela começou a confiar em mim. Embora aparentemente tudo parecesse perfeito em seu relacionamento, logo abaixo as coisas não estavam tão boas. Ouvi muitas coisas que, francamente, me causaram repulsa, mas, mesmo estando lá, fiz um esforço consciente para não dar nenhum conselho, pois não achava que cabia a mim fazê-lo. Eu ofereci um ombro e ouvi onde ela poderia desabafar suas frustrações, mas nunca a encorajei ou ofereci conselhos. Até porque, cada vez que nossos olhares se encontravam, era como se a eletricidade passasse de um para o outro. Eu podia sentir a tensão sexual entre nós aumentando, mas continuei dizendo a mim mesmo que não havia como uma mulher como ela sequer entreter a ideia de ser um cara como eu, então estava tudo na minha cabeça. E lentamente comecei a me afastar dela. Mesmo que ela tivesse sentimentos por mim, ela estava com alguém e eu não seria aquele cara. E foi nessa época que as coisas na relação deles realmente começaram a ficar muito ruins e ela começou a procurar um lugar que pudesse pagar e se separou dele. Pediu-me ajuda para a mudança, o que aceitei de bom grado e uma semana depois de ter arrumado a casa, convidou-me para jantar. E acabei passando a noite. 2 semanas depois disso e depois de algumas conversas muito longas, decidimos que queríamos ter um relacionamento. Dissemos à filha dela, que ficou extasiada com a notícia, tudo parecia estar indo bem. Pela primeira vez na vida eu não estava sentindo apenas alguns momentos fugazes de felicidade, eu estava feliz, e isso foi um sentimento novo para mim. Mas meus sentimentos de que nada é permanente ainda estavam lá. Assim como minha maneira de racionalizar tudo ao meu redor. E esses 2 sentimentos me diziam que provavelmente isso não duraria, principalmente devido à nossa diferença de idade, eu tinha 28 anos e ela 44. Começamos a procurar um lugar para morar em família, como o lugar para onde ela se mudou era apenas um quarto, uma sala, uma cozinha minúscula e um banheiro ainda menor, a relação foi evoluindo, tudo parecia bem, mas comecei a perceber como ela tentou me influenciar a mudar. Algumas coisas, como a forma como me vestia, o facto de precisar de perder peso, sentia-as totalmente normais e até bem-vindas. Mas em outras coisas, parecia que ela estava tentando me reconstruir de acordo com seus padrões, não me aceitando como eu era. 6 meses depois e tiramos férias juntos. Decidimos apenas entrar no carro, ir e passar a noite onde quer que estivéssemos. Mas na primeira noite fomos para outra cidade onde ela tinha uma namorada, acabamos conhecendo a amiga e passamos a noite na casa dela, pois ela não nos deixava ir para um hotel. Nada aconteceu aqui, mas este amigo será importante depois. Vamos chamá-la de... Ela trabalhou em 2 empregos, como secretária durante o dia, como garçonete em um bar à noite e também foi bombeira voluntária. Ela era uma mulher dura. Mas o tempo todo que passamos com ela reclamava como era difícil encontrar um homem. Lembre-se, essa amiga tinha a idade da minha namorada, então, 40 e poucos anos. Saímos daquela cidade e passamos a semana seguinte perambulando, nos divertindo, e na última noite, antes de voltarmos para a casa dela, depois de uma longa e tórrida noite de sexo, enquanto fumávamos na sacada do quarto do hotel, ela me pergunta onde você acha que esse relacionamento está indo, e todas as coisas velhas que eu tinha dentro vieram à tona. Acabamos tendo uma boa conversa, mas, a partir daquele momento, eu sabia que algo não estava certo. Ela se deitou depois que conversamos e acabei passando a noite sentado em uma cadeira naquela sacada, só olhando a paisagem, fumando e pensando. Eu sabia que ela me amava, eu a amava, mas as diferenças entre nós, a diferença entre o que eu era e o que ela desejava, eu estava revelando. No dia seguinte, estávamos de volta à casa dela e o mundo pareceu se realinhar novamente. Foi um dia realmente incrível. No dia seguinte a caçula voltou do pai e veio com a filha passar uma semana na casa dela. Eu só ia dormir naquela noite e depois voltar para casa e voltar ao trabalho. Assim que chegou, ela perguntou onde era o corpo de bombeiros. Ela disse que era costume dos bombeiros voluntários, quando em outra cidade, irem ao quartel e deixarem o contato caso precisassem de alguma coisa. Ela entrou no quartel e voltou depois de conhecer um dos caras lá dentro, com o telefone dele e um convite para ir a uma boate à noite. Todos nós decidimos ir, embora não seja realmente o tipo de lugar que eu gostava. À noite, o bombeiro chegou com outro cara na ponta do pé. Achei muito estranho e quis desistir na hora, mas acabei concordando porque a filha dela realmente me implorou para ir. Então nós fomos. A boate tinha um espaço aberto nos fundos, com piscina e uma vista maravilhosa do mar, e foi lá que passei a noite com a filha dela, só conversando e rindo. Em dado momento ela virou para mim e perguntou: "Você realmente ama minha mãe, não é?" E eu apenas sorri e disse sim. Ela apenas me abraçou e disse: "Bom."
sua mãe e os 2 bombeiros estavam na pista de dança o tempo todo. Depois de quase 2 horas de tédio, fui checá-los e os vi. E a dança foi realmente provocativa. Digamos que não gostei do que vi. Quando finalmente saímos do clube, caminhamos até a casa dela. E estava conversando com o cara original que ela conheceu, H estava conversando com o outro cara que apareceu e eu estava lá atrás, conversando com a filha dela. Foi aí que o cara que estava conversando com H perguntou para ela, discretamente, mas não a ponto de eu não perceber, qual era o problema comigo e a resposta dela foi ele é só um bom amigo. Chegamos na casa dela, os caras foram embora, fomos todos para a cama. Ela dormiu comigo na sala, mas não houve sexo naquela noite. Na manhã seguinte, fui embora. Agora, costumávamos nos falar ao telefone todos os dias, e as mensagens de texto eram uma constante entre nós. Naquele dia, à noite, tentei ligar, mas sem resposta, sem retorno. No dia seguinte, a mesma coisa. Ao longo da semana, ou ela não atendia e dizia que não podia falar e me ligava mais tarde, ou a filha atendia e dizia que a mãe já estava dormindo. E eu entendi. Então, depois de uma semana, simplesmente parei de ligar. Por mais difícil que fosse, eu sabia que não adiantava seguir um relacionamento com alguém que obviamente estava, no mínimo, tendo dúvidas sobre estar comigo. E fiquei profundamente triste, mas, de alguma forma, toda a minha vida parecia ter me preparado para coisas assim. Eu apenas me desapeguei completamente, coloquei todos aqueles sentimentos em uma gaveta, fechei e pensei comigo mesmo que tudo é o que tem que ser. Não consegui evitar a tristeza que senti, mas consegui controlar a raiva e não deixar que ela me dominasse. A ideia de perdê-la me atormentava, mas meu lado racional entrava em ação e dizia como você pode perder algo que nunca foi seu. Porque o fato é que ninguém é de ninguém. E tentar forçar alguém a ficar com você é uma receita ruim. Tudo o que você acaba é amargura, tristeza. Eu tinha desistido da minha banda cover, pois estava pensando em me mudar, mas entrei em contato com meus caras novamente, a banda foi restabelecida com um novo nome e formação e começamos a fazer uma lista de reprodução e agendar shows e ensaiar. E então, um mês depois da última vez que nos vimos, depois de 3 semanas sem nenhum contato, ela ligou. Era uma sexta-feira e ela estava me perguntando se eu queria passar na casa dela para jantar com ela. Ela disse que estava sozinha, pois sua filha voltou para o pai para passar mais alguns dias. Eu disse a ela que estava ocupado naquele dia e ela ficou surpresa, mas o convite ficou para o dia seguinte, embora eu tenha dito a ela que não estaria lá para jantar, mas poderíamos tomar uma bebida depois. Então, cheguei à casa dela naquele sábado por volta das 21h30. Ela veio até a porta quase sem roupa, nos abraçamos e quando ela foi dar um beijo, eu apenas virei o rosto, dei minha bochecha para ela. Ela ficou realmente abalada depois disso. Esperei na sala enquanto ela se vestia e saímos para um bar perto da casa dela, onde nunca havíamos estado juntos. No caminho ela perguntou se eu tinha gostado do vestido que ela estava usando e eu a elogiei. Ela disse que sabia que eu sempre gostei de vê-la naquele vestido e era por isso que ela estava usando. Não disse nada sobre isso. Chegamos no bar, sentamos, um cara veio buscar nossos pedidos e eles se tratavam pelo primeiro nome. Então comecei a olhar em volta e parecia ser o centro das atenções. Deve haver algo errado comigo hoje. Eu disse a ela. Por quê? Bem, todo mundo parece estar olhando para mim. Não ligue para isso, ela acabou de dizer. Mas o fato é que todos ali pareciam conhecê-la, principalmente os homens lá dentro, e eu sabia muito bem o que eles estavam pensando pelo jeito que olhavam para ela. Eram cerca de 23 horas quando voltamos à porta dela. Você quer subir? Ela perguntou. Não, eu vou indo. Eu realmente gostaria que você subisse. Eu acredito em você, mas isso não vai acontecer. Por quê? Bem, porque você fez suas escolhas e me obrigou a fazer as minhas. O que você quer dizer? Bem, você se divertiu com o bombeiro? Aparentemente ele não era o leigo que você pensou que seria, ou talvez fosse, mas você era apenas um brinquedo. O que você está falando? O cara com quem você dormiu. Eu não dormi com ele. Eu apenas ri. Você não precisa mentir para mim, sou apenas um bom amigo, lembra? Ela ficou pálida. Você disse isso a ele, então, por que ele não iria persegui-lo? E você teve aqui por mais uma semana que você nem atendeu o telefone. Você era tão culpado? Ou você simplesmente não queria estragar a diversão sua e de... Ela simplesmente começou a chorar, não seja assim. Eu não estou bravo com você. Para dizer a verdade, estou grato. Grato pelo que você me deu, pelo tempo que tivemos,
por construir algo em mim que nunca existiu de verdade, minha autoestima. Mas no momento em que você disse isso, eu sabia que você queria transar com ele e eu estava atrapalhando. E nem vou falar do bar onde a gente tava. Quantas transas você teve com os caras de lá? Você tirou isso do seu sistema e agora queria algo mais estável? Bem, eu não sou seu namorado. Acho que nunca fui. Eu era apenas um FWB iludido. E sei que não sou a última garrafa d'água no deserto, que fisicamente não posso me comparar a eles, mas mesmo assim deve haver algo em mim que fez você me ligar de volta depois de um mês. Então, talvez eu não sou tão ruim assim. Mas terminamos. Eu sempre serei seu amigo, sempre vou te amar e se você precisar de alguma coisa, estou a um telefonema de distância, mas fora isso, terminamos. Dei-lhe um abraço e um beijo na bochecha, observei-a entrar no prédio, soluçando, peguei as chaves do carro e parti. Cerca de 1 hora depois, quando eu estava chegando em casa, ela me ligou. Parei na beira da estrada para atender a ligação e assim que atendi só pude ouvi-la chorando e gritando me desculpe, por favor volte, eu te amo, eu não quero te perder. E ali, bem ali, foi como se toda a dor explodisse de uma vez. Era como se alguém estivesse me despedaçando, como se meu cérebro finalmente se acalmasse e minhas emoções tomassem conta de mim, eu perdi completamente o controle. Diga alguma coisa, por favor, foi tudo o que ela conseguiu dizer por alguns minutos, enquanto eu me recompunha em silêncio, mesmo sentindo que meu mundo estava desabando. Você nunca me amou. Você amou a ideia do que você pensou que poderia fazer de mim. Mas eu não sou realmente a pessoa que você queria, então, agora, você está livre para encontrar alguém mais alinhado com o que você deseja. Eu te amo e daria minha vida por você, mas não vou tolerar traição e desrespeito. Não sou uma criança que você pode irolar no dedo. Não existo apenas para atender às suas necessidades e desejos. Nós terminamos e não há como voltar disso. E então eu simplesmente cortei a ligação, antes de realmente me separar, saí do carro, gritei, o celular tocou de novo e era ela de novo, então eu simplesmente o quebrei no chão. Então voltei para o carro, me recompus por algum tempo e finalmente voltei para casa para uma noite sem dormir. 5 meses depois um anjo entrou na minha vida e estamos juntos há 20 anos, casados há 15 com uma filha linda que é a luz dos meus olhos. Nunca deixou de ser sua amiga até sua morte prematura, há 10 anos, devido a um tumor cerebral. Ela nunca deixou de professar seu amor por mim e da última vez que nos falamos ela apenas me disse que eu era seu maior arrependimento. Eu disse a ela que me arrependia de qualquer coisa e era grato pelo que tínhamos. A filha dela ainda me ama até hoje. Então, não sendo uma história espetacular, por que contá-la? Eu vejo muitas pessoas aqui tentando o seu melhor para se agarrar a uma ilusão. Vejo muitas pessoas falando em termos de machos alfa e beta. Bem, eu não sou um alfa, pois não me imponho a ninguém, não sou um beta, pois não me curvo a ninguém, então realmente não sei o que sou, ou se há alguma categorização estúpida para mim. Tudo o que posso dizer é que, se você ama alguém, precisa libertá-lo, como diria Sting. Então as ações deles dirão se eles querem ficar com você ou não. Porque se eles dizem que sim, mas suas ações não mostram o respeito que você merece, você está apenas em dor e miséria ou ignorância feliz. Forçar alguém a ficar ao seu lado é contraproducente e só leva ao ressentimento. É por isso que tantas pessoas falam sobre os 180. Às vezes, você só sabe o que perdeu quando ele se foi. E, muitas vezes, quando você entra nessa mentalidade 180 e começa a olhar as coisas com frieza, você realmente queria essa pessoa em sua vida? Ou é apenas o seu orgulho por perder algo que nunca foi realmente seu? Path. Fim do relato. Comentários. Você ir embora daquele jeito fez com que ela te respeitasse mais do que ficar com ela naquela noite. Além disso, liberou você para permitir que outra pessoa entrasse em sua vida. Resposta do OP, completamente. Fui eu que disse não a ela, algo que ela nunca teve antes em sua vida. E mandou alguém terminar com ela, sem levantar a voz ou discutir, apenas relatando os fatos. Claro, nossa conversa na porta dela foi muito mais detalhada do que escrevi aqui. Claro que ela tentou me dizer que não era assim, que ela nunca mais viu outro cara, que não havia encontros, basicamente, gaslighting. Mas eu disse a ela que o problema era que, mesmo que fosse verdade, mesmo que ela não fizesse tudo isso, ela ainda me fantasiou por um mês e teve conversas desrespeitosas sobre mim com outras pessoas, e por causa disso ela poderia me dizer o que quer que fosse. Ela queria, mas eu escolhi acreditar que ela me amava, mas me respeitava com base em suas ações, e isso, para mim, era pior do que ela transando com outro cara. Que eu havia perdido não apenas minha confiança. Ela mais tarde, anos depois,
Me disse que fez tudo isso porque estava olhando para si mesma e pensando como seria daqui a 20 anos comigo no final dos 40 anos e ela com 60 e poucos anos. Que ela achava que não tínhamos futuro. Então, a ideia dela era me tirar tanto da cabeça que eu terminasse com ela. E que ela ficou chocada com a forma como fiz isso, no final. Ela nunca esperou que eu fosse tão firme, tão calmo e controlado, mesmo que eu realmente não fosse, mas crescer suprimindo a dor tem um efeito em você, e que quando eu virei as costas e fui embora ela só conseguia pensar no quanto ela tinha bagunçado. As mulheres sempre respondem a um homem que mostra força e caráter, não confundir com poder, da mesma forma que os homens costumam responder a uma mulher que mostra vulnerabilidade. Podemos pensar como quisermos, mas não podemos fugir do que está escrito no DNA. Outro comentário. Quero perguntar por que você não fez as pazes com ela depois que ela procurou você? Talvez ela realmente tenha sido genuína no que disse e finalmente aceitou? Você acha que isso não é possível? Perguntando por homens e mulheres, se isso importa, eu quero saber se os gêneros foram invertidos se a mulher tivesse acreditado no homem. Quero dizer, é claro que concordo que você a chocou ao dizer não, mas se talvez você dissesse sim em uma ponto mais tarde depois de dizer não, teria sido tudo bom? Resposta do OP. Eu acho que é possível. Mas isso realmente depende de muitos fatores, alguns dos quais não estão sob seu controle, se algum estiver. Como eu disse no post, os primeiros 20 anos da minha vida foram lidando com dores inevitáveis, doença do meu pai. Depois passei mais 4 lidando com a dor e a depressão por causa de um relacionamento com uma suicida que se recusava a buscar ajuda por medo do que faria. Ironicamente, quando finalmente tive coragem de terminar o relacionamento, ela finalmente conseguiu ajuda médica. A vida não é uma merda. Então, aos 28 anos, eu havia lidado com dor e perdas durante toda a minha vida e estava em um lugar muito escuro, mental e fisicamente. E foi aí que decidi realmente fazer algo a respeito. Então ela faz isso. Bem, eu não sou o dono dela e, aparentemente, por sua própria admissão ao outro cara, eu não passava de um bom amigo, então agi de acordo. Eu disse não, mas não para mim, não era nada disso que eu queria dizer. E sim, pode ser que ela finalmente esteja em um lugar onde funcione, mas eu não. Eu nunca confiaria nela completamente novamente. Além disso, não está escrito acima, mas de alguma forma implícito, que enquanto ela estava com o outro cara antes de mim, as coisas não aconteceram entre nós porque eu não queria que acontecessem. Eu não sou esse tipo de cara. Já tive encontros onde descobri depois que a garota estava em um relacionamento e isso sempre me fez sentir um lixo. Mas ela estava disposta. E então ela fez isso comigo. Apenas para adicionar perspectiva, cerca de 6 meses depois, eu estava fazendo meu primeiro show com minha nova banda em um clube de praia. Não sei como ela sabia, mas ela apareceu acompanhada de outro cara. Ela chegou bem em cima do show, então não tivemos muita chance de conversar, mas ela queria muito conversar então, como íamos fazer uma pausa no meio do show, eu disse a ela que iríamos conversar então. Ela escolheu uma mesa bem na minha frente, não tinha palco, mas um cantinho reservado do bar, desabotoou o casaco e pude ver a blusa transparente que ela tinha por dentro sem nada por baixo, e, devo admitir, foi uma luta inspiradora. LOL, não me levem a mal, sou homem e gosto de mulheres. No intervalo, fomos até o meu carro para conversar com um pouco de privacidade. Assim que as portas se fecharam ela estava em cima de mim, tive que afastá-la, disse a ela que tinha que encontrar alguém. Ela me implorou para voltar para ela. Eu novamente disse a ela que não havia chance de isso acontecer. Saímos do carro, ela começou a ficar bêbada, começou a ficar com o cara que veio com ela enquanto eu só ria, que a irritava, e, depois do show, enquanto estávamos arrumando nossas coisas, ela passou por todas as caras da minha banda prometendo a cada um deles que ela iria foder seus miolos, na minha frente, se necessário. O cara que veio com ela, descobri mais tarde, estava em um relacionamento, largou sua namorada de longa data por ela e 3 meses depois ela o largou como um trapo usado. Perguntei a ela o que ela achava de suas ações algum tempo depois, ela se desculpou comigo, mas disse que não sentia remorso pelo que fez ao pobre rapaz. Então, no final, acho que apenas poupei a nós dois alguns anos de dor e miséria. Fim dos comentários. Gostaram do relato? Deixe sua opinião nos comentários e sugira os temas dos nossos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, peço que deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas que gostam de relatos como este. Assista, também, a outros vídeos do canal. Sempre temos um relato que vai ser impactante e deixar você pensativo. Obrigado por assistir.